boa tarde, meus amados irmãos em Cristo, nosso Senhor Jesus. Mais um dia na presença do Senhor Jesus, essa tarde abençoada. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou trazer uma palavra do Senhor em nossos corações. Vamos estar fechando nossos olhos e estar pedindo a Deus a direção da palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado por essa tarde, Senhor. Meu Pai amado querido, obrigado por esse dia, Pai. Eu te agradeço pelo levantar, eu agradeço pela madrugada, eu agradeço pela manhã. Agora essa tarde está diante da Tua presença. Senhor, que Teu Espírito Santo venha me dar a direção da Tua palavra que vai ser ministrada em nossos corações. Senhor, me usa conforme Teu querer, a Tua vontade. Meu Pai, que as palavras não seja eu, mas seja o Senhor, Pai, nessa tarde. Senhor, que o Senhor visita esse lar, cada canto desse lugar. Eu agradeço pelos livramentos, eu agradeço, meu Pai, em nome do Senhor amado Jesus, que o Senhor venha dar a direção na Tua palavra que vai ser ministrada. Eu assim agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu vou estar trazendo o versículo da palavra de Deus que se encontra em Efésios 6. O versículo 6, irmãos. O título diz assim: os conselhos aos filhos e aos pais. E vamos estar meditando a palavra de Deus que se encontra em Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrar ao teu pai e à tua mãe, e o primeiro mandamentos com promessa, para que vai bem e vives muito tempo sobre a terra. Irmãos, até esse título eu vou estar falando a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor, irmãos. Aqui o Senhor está falando para nós obedecer a voz, os nossos pais. Nós temos que honrar os nossos pais e honrar nossa mãe, para que o Senhor prolonga os dias da terra. E o Senhor, Ele não agrada quando o filho não obedece o pai, o filho não obedece a mãe, irmãos. E nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Tudo que o pai falar, nós temos que obedecer, porque nós não obedecemos nossos pais, nós não estamos obedecendo a Deus. A gente está passando diante de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, honrar o seu pai e a tua mãe. Então nós temos que honrar os nossos pais, porque é a lei de Cristo. Tem muitos filhos que não obedecem os pais, não obedecem a mãe. E nós temos que obedecer, porque é a lei de Deus. Aqui o Senhor está falando, os vossos filhos sejam obedientes, os vossos pais no Senhor, porque isto é o justo. Olha só o que o Senhor está falando. Porque se a gente não obedecer o nosso pai, se eu não estou obedecendo meu pai, eu não estou obedecendo minha mãe, eu não estou obedecendo o Senhor. Eu estou fazendo tudo de qualquer maneira para Deus. Então nós temos que respeitar os nossos pais, porque a mãe é única, né?
Aí diz o ditado por aí, pai é muito. Não, o pai é muito, sim. Mas o Senhor, Ele fala aqui para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. De a gente honrar, de fazer o melhor aqui nessa terra, de obedecer os nossos pais, né? Igual eu quando meu pai era vivo, né? Eu ajudava muito meu pai. Na época, eu tinha 8 anos, se eu não me engano. Eu ajudava o meu pai. Meu pai tinha enfermidade, né? Meu pai tinha um diabético. Meu pai até se foi, ele não está mais aqui nessa terra, tá minha mãe, né? E nós temos que honrar nossa mãe, e eu honro muito minha mãe, eu glorifico o Senhor todos os dias da minha vida por ter minha mãe, porque minha mãe, ela me ajuda muito e ela sempre me ajudou, minha mãe sempre está no meu lado e eu tenho que honrar minha mãe. Porque nós não honramos os nossos pais, nós não honramos a Deus. E quando meu pai era vivo, né, eu ajudava ele ia pro médico. Eu me lembro como se fosse hoje, eu segurando no bracinho dele, levando ele para atravessar a rua. Meu pai, eu era muito colado com meu pai, né? E pai, ele é uma falta na nossa vida, sabe? E esquecer, a gente não esquece, porque as lembranças ficam vivas no nosso coração. Mas ele está no lugar melhor, ele está no lugar de paz, ele está com o Senhor Jesus. Que o meu pai, ele aceitou o Senhor Jesus, né? O meu pai, e eu honro, né? E hoje eu sinto muita falta dele, irmãos. Eu não vou falar que eu não sinto a falta do meu pai, mas eu sinto muito a falta dele, sim, na minha vida, né? Mas ele está no lugar de paz, ele está no lado do Senhor Jesus. Não é só o meu pai, é todos os pais, né? Todos os filhos. Então, por isso que o mandamento de Deus diz para a gente honrar os nossos pais, obedecer os nossos pais. A gente tem que obedecer, não tristecer. Tem filho que tristece o pai e a mãe com as palavras, né? É assim que eles falam: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim. O pai e a mãe, às vezes, a gente temos que falar a verdade. Doa quem doa, tem que falar a verdade. Muitas das vezes os filhos falam isso: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é porque a vida é minha. Tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. Porque quem sofreu é nós, porque a gente gera, né, até os 9 meses, né? Aquela dor, só o Senhor sabe. E ele fala, aqui é a lei do teu honrar o teu pai e a tua mãe. E a gente temos que honrar, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Mas eu amo minha filha. Eu amo ela, eu quero o melhor dela. Ela não vive comigo, ela vive com o meu ex-marido, né? E eu oro todo dia por ela, né? Para Deus libertar, converter, né? Porque nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós nunca temos que desistir dos nossos filhos. O filho que está preso na droga, o filho, a gente temos que clamar pelos filhos. O Senhor fala para honrar o teu pai e a tua mãe. E o primeiro mandamento como a promessa, para que vai bem e vives muito tempo sobre a terra. Porque se a gente honrar os nossos pais e honrar nossas mães,
a vida aqui na terra vai se prolongando, né? Vai se prolongando, né? Então o Senhor, ele se agrada quando o filho procura a mãe. A palavra de Deus, né? A gente vê lá no seu versículo mais ou menos, irmãos. Mas a gente vê que quando o Senhor falou com Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Mas Deus não falou assim para Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Abraão, abandone teu pai e a tua mãe. Deus não falou assim. Deus não falou isso para Abraão. Deus falou para Abraão sair da parentela, não abandonar o pai e não abandonar a mãe. Deus não falou isso. Então, nós temos que visitar a nossa mãe, nós temos que visitar os nossos pais, e nós temos que cuidar dos nossos pais, porque aqui Deus está falando. Honrar para que te vai bem e vives muito tempo sobre a terra, né? Igual eu falo muito com meu esposo, Divaldo, vai lá na sua mãe, vai ver ela, né? E ele vai, irmão, e ele tem que ver ela, né? Irmãos, a mãe, ela é algo muito precioso para Jesus, né? Então, nós temos que honrar o nosso pai, nós temos que honrar a nossa mãe, a gente temos que visitar, temos que ver, passar o dia, né? Deus fala para não abandonar eles, porque o Abraão, quando ele saiu da tua parentela, ali foi uma promessa de Deus na vida do Abraão. O Abraão saiu da parentela. Mas eu creio, irmão, que o Abraão, ele não deixou de visitar o pai, não deixou de visitar a mãe. Eu creio nisso, porque, irmãos, nós temos que cuidar dos nossos pais, né? Igual eu cuido da minha mãe, eu vou sempre ver minha mãe, né? E ela mora aqui pertinho de mim. Então, irmãos, a mãe, o pai são algo muito precioso para Jesus. E pensa que Deus não está vendo? Deus não está vendo quando o filho é rebelde com o seu pai e com a sua mãe? Deus não está vendo? Ele está vendo sim. O Senhor, glória a Deus, aleluia, ele vê tudo, irmãos. O Senhor, ele vê cada detalhe. Então, nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Nós temos que ser obedientes, porque a gente obedecendo os nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus, e o Senhor, ele prolonga mais a vida na terra. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um privilégio de Deus, porque o Senhor, ele honra. O Senhor está honrando o seu servo. O Senhor está vendo que ali o seu servo não está abandonando sua mãe, não está abandonando seu pai, né? E o Senhor está abençoando, e ele vai abençoar, glória a Deus, aleluia, e mais e mais e mais. Mas tem filho, glória a Deus, aleluia, que tristece o coração da mãe. Tristece, porque num momento a gente não pode deixar de clamar pelos nossos filhos, não desistir dos nossos filhos. Nós sempre temos que estar de joelho pedindo a Deus, para Deus guardar a vida dos nossos filhos, seja que estão presos na droga, seja que estão se prostituindo. Deus, ele sabe o que a gente passa por dentro, que só Ele sabe os momentos que a gente passa na vida, na perda, irmãos. Porque tem filhos, irmãos, que só o Senhor, Ele sabe
que tem filho que não obedece a mãe, não obedece o pai, por mais que a mãe tá ali conselhando, falando, filho, não faz isso, filho, não faz isso, não vai para esse caminho, o Senhor não quer, e ele tá ali fazendo, até a hora, né, que o Senhor Jesus, ele aperta o barco. O Senhor, ele vai dando a corda. Mas quando o Senhor puxa, irmãos, ele puxa. Porque o Senhor, ele reprime o filho dele, ele reprime, glória a Deus, aleluia. Ele faz isso por amor. Então o Senhor, ele dá a chance, ele dá a oportunidade, né? E o filho, ele tem que ouvir a mãe, né? E outra, uma coisa, irmão, glória a Deus, aleluia, o Senhor, ele vê tudo. Vocês acham, irmãos, que o filho que rouba a mãe, esse filho vai para frente? Glória a Deus, aleluia, não vai. E Deus fala, honrar o teu pai e a tua mãe, para que vives mais sobre a terra. E aqui no 4 ele está falando, e vós, pais, não provocai a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a imitação do Senhor. Olha só, mesma coisa a gente não irá os nossos filhos. Porque se a gente irá, aqui Deus está falando, se irá, o Senhor, ele fica triste, né? Aqui o Senhor está falando, glória a Deus, aleluia, irmãos, o Senhor está falando aqui, ó, aqui mais uma vez, aqui no versículo 4, ó, e vós, pais, não provocai a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Olha só, a doutrina, é o que eu estou falando, irmãos. Criar na doutrina, falar o caminho do Senhor. Falar, filho, Jesus não quer isso para você, vamos para a casa do Senhor. Continua tentando, falando do amor de Deus. E não desistir, né? Porque nós não podemos desistir, nós temos que orar, glória a Deus, aleluia, irmãos. Nós temos que orar, pedir a Deus, para Deus converter os nossos filhos e ser criado, igual eu estou criando a minha filha, desde pequena, na casa de Deus. Minha filha foi apresentada na casa do Senhor e estou criando ela nos caminhos do Senhor. É isso que é a doutrina. Nós criar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Glória a Deus, aleluia. Porque ela vai crescer, ela vai falar, a minha mãe me criou no evangélico, né? E aqui o Senhor está falando. E eu, irmãos, eu levo minha filha para a casa do Senhor. Ela sempre está nos caminhos do Senhor, para crescer já no caminho do Senhor. Uma profeta, uma diaconisa da casa de Deus, só o Senhor sabe. E eu estou fazendo a minha parte como mãe, criando ela no caminho do Senhor. E aqui o Senhor está falando, ó. Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. E aqui ele está falando, os vossos filhos, mas criar-os na doutrina e abominação do Senhor. Vós, servos, obedecer aos vossos senhores, segundo a carne e com o temor, na ansiedade de vossos reação como Cristo. Aqui, irmãos, até aqui eu vou estar trazendo essa palavra, né? Aqui o Senhor está falando dos mandamentos para nós honrar os nossos pais e as nossas mães. E nós temos que obedecer à lei,
Nós temos que obedecer a lei do Senhor. E obedecer os pais, obedecer a mãe. Porque obedecendo o pai, obedecendo a mãe, está obedecendo o Senhor. Criar os seus filhos na doutrina, nos caminhos de Jesus, para ele poder crescer, tá no caminho do Senhor. Porque ali ele não vai desviar, né? E nós temos que estar, irmãos, glória a Deus, aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. E nós temos que visitar nossos pais, nós temos que visitar nossas mães. Porque a mãe e o pai é sagrado para Deus. E Deus não quer que a gente afaste das nossas mães. E ele não se agrada que tem mãe, né? Tem mãe. É um exemplo, irmãos. Um exemplo, eu não quero visitar minha mãe, eu estou desobedecendo a Deus. Eu não estou obedecendo, eu estou desobedecendo a Ele, porque eu não estou querendo visitar minha mãe. Irmãos, nós temos que visitar as nossas mães, saber como é que elas estão, passar o dia com elas, almoçar, procurar ficar com as nossas mães. Não viver, mas sim visitar, passar um lazer. Porque, irmãos, é muito triste, igual o meu pai não está mais aqui. Se ele estivesse aqui, poxa, eu ia passar o dia com ele, eu ia ficar com ele, mas ele não está mais aqui, ele está na glória, mas está aqui minha mãe na terra, e eu tenho que honrar minha mãe. Igual eu e minha mãe, a gente estão caminhando junto, a gente está na casa de Deus, a gente está na presença, glória a Deus, do Senhor junta. E Jesus, ele se agrada, mãe e filha, na mesma igreja, e a gente vamos para a casa do Senhor com a alegria do nosso coração, porque o Senhor, ele se agrada muito. E eu honro, eu falo para Deus todos os dias na minha vida: Senhor, cuida da minha mãe, dê muita saúde à minha mãe. Não é só a minha mãe, mas todas as mães, dê força, assim como o Senhor está me dando forças, que o Senhor dá força para todas as mães. É essa a minha oração, é essa. É assim que o Senhor, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, que o Senhor se agrada. Lá na glória o Senhor se agrada. Aí o que o Senhor faz? A minha filha, o meu filho está honrando o pai e a mãe. Eu vou dar uma recompensa para eles. Eu vou prolongar os anos de vida deles na terra. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor surpreende, glória a Deus, a nós. Porque nós anda nos mandamentos do conhecimento da palavra de Deus que o Senhor nos ensina. Nós honrar os nossos pais. E aqui ele está falando: honrar o teu pai e a tua mãe. E o primeiro mandamento como justo. É justo, irmãos. Deus não agrada aquele filho que não vai lá ver sua mãe. Porque assim, um homem ou uma mulher. Exemplo, irmãos. Exemplo assim. Os irmãos vão entender. Glória a Deus, eu quero que vocês entendam onde que eu estou chegando. Porque tem muitas, às vezes, que tem nora que não gosta da sogra, né? E entra aquele confronto com o filho, muitas das vezes, para não ver a sua mãe. É isso que eu estou dizendo. Irmãos, antes de marido, quem estava lá com a gente? Antes de marido, antes de mulher, quem estava lá?
a mãe, a nossa mãe. Irmãos, então nós temos o dever, glória a Deus, aleluia, de a gente honrar os nossos pais, honrar nossas mães. Irmãos, é assim. É os mandamentos de Jesus, porque se nós não honrar os nossos pais, o Senhor não vai honrar a nossa vida. O Senhor não vai abençoar a nossa vida. O Senhor não vai honrar, não. Porque a gente não está honrando a nossa mãe, não está honrando o nosso pai, não está obedecendo. Os nossos pais não estão obedecendo nossas mães. Como é que vão obedecer o Senhor? E como é que o Senhor vai abençoar? Não tem como. A palavra de Deus diz para a gente honrar os nossos pais e as nossas mães. Irmãos, medita, irmãos, dessa palavra. Pensa nessa palavra. Porque é uma palavra muito forte, né? É uma palavra que notifica a nossa vida, nossa fé. E filhos vão obedecer os nossos pais, porque pai, mãe é único, né? É único, tá, irmãos? Fica com essa palavra de Provérbios 6 e medita a palavra do Senhor. Vou estar fechando meus olhos para estar terminando esse término, tá, irmãos? Meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado por essa palavra que foi evangelizada, Senhor. Obrigado, meu Pai, que o Senhor venha tocar, meu Pai, cada amado ouvinte que ouviu essa palavra, Senhor. E eu quero agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor visita todas as mães, visita os pais, visita os nossos filhos, liberta, converte cada um deles. Senhor, visita todos, meu Pai. E eu agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, fica com essa meditação da palavra de Deus nessa tarde. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos.